Salve, salve a todos os alunos e alunas do curso técnico em administração. Bom dia! Como é que vocês estão, meus queridos? Eu espero que vocês estejam bem. Aqui quem está falando é o professor Assis Walter, tá? Professor de vocês da disciplina Educação Tecnológica e Midiática. Nessa segunda-feira, dia 15 de agosto de 2022, a gente está iniciando essa jornada, tá? A gente vai ter um momento para conversar um pouco mais sobre liberdade de expressão na era digital, tá bom? Deixa eu dar o meu salve para as turmas que já estão online agora, às 7 horas da manhã, tá? Pessoal de São João da Canabrava, não é isso? Só, por enquanto só. Né? Daqui a pouquinho os demais alunos vão entrando, tá? Pessoal de São João, bota aqui pra mim o nosso chat, tá? Ativa pra mim o nosso... A minha diretora não, eu tô falando aos alunos, né? Professor mediador, tá? Manda um salve pra mim no nosso chat, tá bom? Eu quero ver um pouquinho do feedback de vocês, tá? Nem que seja por escrito, tá bom? Beleza? Tá bom? Manda um salve, manda um bom dia, manda se não tá escutando bem, tá? Diz alguma coisa, tá bom, queridos? Vamos nós. Bom, quando os outros alunos vão entrando, tá? Como eu disse pra vocês, na nossa disciplina de hoje, a gente vai conversar um pouco mais sobre liberdade de expressão nessa nova meio, né? Nessa nova era digital. Tá? Então, liberdade de expressão nos novos meios de comunicação, tá? Então, a gente vai conversar sobre alguns pontos, tá? Até onde pode ir nossa liberdade, o que é essa liberdade de expressão propriamente dita, tá? E aí eu posso dizer tudo o que eu quero para todo mundo, tá? O que vocês acham aí, tá? O que é que a legislação brasileira entende sobre liberdade de expressão? Pode, tá? A gente pode dizer tudo que a gente quer, a lei permite isso. E a nossa disciplina está falando sobre educação tecnológica e midiática. Então, a gente está falando também das mídias, tá? Então, a mídia, né, a imprensa, tá? O jornalismo, a comunicação, eles também podem dizer tudo o que eles querem, tá? Até onde é que pode, onde é que vai... Hoje a nossa aula não é uma aula de ética, tá? Então eu quero que vocês entendam também um pouco disso, tá? Então não é uma aula de ética, mas é uma aula de como ser crítico ao que a gente pode utilizar, né? O que a gente pode verificar dentro dos nossos meios de comunicação, tá? A gente já teve períodos que sim, tá? A nossa liberdade de expressão, ela não era tão permitida, tá? Então a nossa legislação, ela privava, ou em outras palavras, ela censurava, tá? O que era falado. E aí, provavelmente nas aulas de história, nas aulas de filosofia e sociologia, vocês vão aprofundar um pouco mais essa visão, tá? Nesse período e tal, emblemático do brasileiro, tá? Inclusive, foi um período de muita criatividade, tá? Então, já que as pessoas não poderiam dizer, então elas tinham que improvisar, né? Dizer de outra forma, usar outras palavras, né? Então, a arte cresceu muito nesse período, tá? Verifiquem, por exemplo, movimentos como o Tropicália. Mas hoje, a legislação ela entende um pouco diferente essa história da liberdade de expressão, né? Essa capacidade de poder falar. Vamos entender um pouco mais sobre isso durante a aula de hoje, tá? E os perigos que a gente vê na web, tá? Então, sim, tá? Então, é o momento de a gente aprofundar, de discutir a questão dos perigos que nos afloram dentro da internet, tá bom? Vamos nós! Aula do dia 15, segunda-feira, segundou, galera, liberdade de expressão nos novos meios de comunicação. Lembrando que essa aula está sendo transmitida ao vivo não só pelo IPTV nas escolas, mas também pelo YouTube, tá? E no YouTube também você pode participar do chat ao vivo dessa aula, galerinha. Vamos nós! Ó, objetivos da nossa aula de hoje é conceituar a liberdade de expressão, ok? Refletir sobre mudanças econômicas, culturais e sociais, tanto na vida cotidiana quanto no mundo do trabalho. Bom, primeira coisa, o que seria liberdade de expressão, galera? Liberdade de expressão é o direito que permite que pessoas manifestem suas opiniões sem medo de represálias, tá? Igualmente, autoriza que as informações sejam recebidas por diversos meios de forma independente e sem censura. Tá? Então eu posso sair falando, tá? Não estou gostando muito disso. Poxa, isso está muito chato, essa parte poderia melhorar, certo? Isso é a nossa liberdade de expressão.
Ok? A gente visualiza as coisas e a gente pode nos permitir, tá? A falar. Mas a gente também precisa refletir um pouquinho de onde é que vem essas nossas opiniões, tá? A gente tem algumas opiniões que elas são construídas socialmente, tá? Então a gente aprendeu como, com quem, com base em que reflexões, tá? Por isso que a gente tem aulas de filosofia, sociologia, para que a gente nos questione, tá? Não é para alguém questionar ou para que a gente aprenda com o professor. Não, é para que a gente aprenda a nos próprios questionar, certo? Ou seja, liberdade de expressão significa o direito de exteriorizar uma opinião pessoal ou de um grupo. Sempre com olha o detalhe, sempre com respeito, respaldada pela veracidade da informação. Opa, tá? O que eu falei para vocês, tá? É interessante que a gente possa, né, tenha essa liberdade de falar, né, o que eu penso, tá? Tá ali cucado na minha cabeça. Mas também é interessante que a gente possa passar por esse exercício da reflexão, tá? Não é à toa que vocês têm várias disciplinas de ética no curso técnico, tá? Então o que é essa ética mesmo se não é o questionamento da moral? Não é isso, tá? A moral é a normativa, né, as condutas que a gente segue, não necessariamente por uma lei, mas por uma conduta que todo mundo vai fazendo, e a ética é esse questionamento dessa moral. Tá? Então a gente estuda isso em disciplinas específicas, como vocês estão pagando, ética organizacional e ética, qual é o nome da outra ética que eles pagam? Né? Vocês pagam não, né? Ética e relações interpessoais e ética organizacional e profissional, né? Vocês pagam não, né, gente? Pagam aqui é termo força de expressão, tá? Mas vocês estão acompanhando duas disciplinas, né? Focadas nessa parte de ética. Então, por que a gente precisa ter tantas disciplinas de ética? Justamente para dar esse caráter crítico em vocês, tá? Justamente para dar, não, né? Para construir. Né? E quem aqui questiona não é o professor que está questionando para vocês. São vocês próprios que vão questionar as próprias condutas. Será que eu estou fazendo certo ou estou fazendo errado? Será que é certo pensar só no dinheiro? Fazer tudo só pelo dinheiro? Tá? Então, olhar pro meu cliente e falar assim, eu vou vender porque as pessoas são fúteis. Né? E elas só querem luxar e eu vou vender para isso, porque eu dá ponto da futilidade, não olhar para a necessidade do meu cliente, tá? Então essa capacidade nossa de nos questionar, de sermos críticos, é um ponto importante para que a gente possa entrar dentro do campo da leitura do que é uma liberdade de expressão. Ok, eu tenho várias opiniões na minha cabeça, só que aí eu tenho que refletir. Qual é a origem dessas minhas opiniões, tá? Essas minhas opiniões, elas foram fundamentadas com base em que princípios, tá? Com base em que tipo de conhecimento, tá? Foi conhecimento religioso, foi o que eu aprendi dentro da igreja, ok. Então você precisa ter essa base fundamentada. Ah, não, foi o que minha mãe me disse, minha avó me disse. Ok, então essa é a sua fundamentação, tá? E os outros, tá? Eles também tiveram a mesma fundamentação sua? Eles participam da mesma igreja que você participa? Eles participam, certo? Então é um momento da gente começar a refletir que o outro não é exatamente o mesmo meu, certo? Ele não participou dos mesmos processos de construção que eu participei, tá? Então o respeito ele começa por aí, tá? E o segundo ponto é eu não posso estar falando coisas que são infundadas, tá? Ah, eu vou falar a minha opinião, mas é porque é o que eu acho, mas se eu estou falando algo que impõe, certo? Algo a alguém, por exemplo, vamos supor que eu vou estar falando que o seu João, né? O seu João, ele é um ladrão, ele roubou, né? Algo meu. Aí você nem sabe o que é roubar. Começa por aí, né? Você nem sabe o que é roubar. Porque existe uma diferença técnica, tá? Por exemplo, de roubo e furto, certo? Então, roubo é uma coisa, furto é outra, conforme a legislação brasileira do Código Penal, tá? E você também não tem provas. Seu João roubou mesmo, certo? Então, você está expressando isso, você ficou com uma raiva do seu João, né? Porque sumiu algo seu, né? E você, acho que foi o seu João que roubou. E você começa a falar para as pessoas, você não pode confiar no seu João, porque o seu João é um ladrão, certo? Seu João me roubou.
tá? Então, esse momento é um momento de angústia, de raiva que algumas pessoas acabam fazendo. Mas cuidado, tá? Como a gente vai conversar na aula de hoje. Levantar, né, dar a essa pessoa algo, né, o, uma visão de que essa pessoa é uma criminosa, isso pode, porventura, ser um crime para você também. Tá? Porque você está levantando aí, talvez, um falso testemunho, certo? Levantando uma informação infundada, sem veracidade, sem formas. Então, a liberdade de expressão é aquela liberdade que te permite que, de fato, você possa falar, tá? Que você possa se expressar, que você possa questionar, mas que deve ter um pouquinho de cuidado, tá? Que a gente, antes de falar, a gente pare para pensar um pouquinho, tá? Não, pera, tá? Não é alguém que te oprime a não falar, mas é que você precisa refletir um pouquinho antes de se pronunciar, ok? Então, bora lá. Bom, legalmente, tá? De onde é que vem a história da liberdade de expressão, tá? A gente começa com o artigo 19º, né, o artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela não é exatamente uma lei para o Brasil, tá? Porém, essa declaração, ela fundamenta diversos dispositivos legais. Professor, o que é um dispositivo legal, professor? É algum artigo, é alguma parte que fundamentam a nossa legislação brasileira. Tá? Então, a gente vai ver alguns dispositivos legais da Constituição Brasileira. Artigo 5º, por exemplo, tá? E o artigo 220. Tá? Então, temos alguns artigos da Constituição Brasileira, tá? Que são fundamentados justamente pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, o que o artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos vai dizer? Todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito implica liberdade de manter suas próprias opiniões sem interferência e procurar receber e difundir informações e ideias por qualquer meio de expressão, independente das fronteiras. Tá? Então, né, a gente já até conversou sobre esse artigo, lá nas aulas que a gente estava falando sobre tecnologia, por exemplo, como a importância da internet permitiu, né? Eu até falei para vocês, e aí a internet, né? Eu falei para vocês, o que é a internet? Ah, uma tecnologia e tal. E eu disse assim, a internet, ela é importante para que a gente possa conseguir atingir direitos humanos. Por quê? Porque a internet, ela rompe fronteiras. Eu não preciso de uma carta, né? Vamos supor que antigamente, antes da internet, como é que as pessoas se comunicavam, né? Ah, tinha telefone, tinha outras formas. Mas vamos pensar mais lá atrás, antes de ter o próprio telefone. A gente escrevia cartas, tá? Aí não, mandava para um correio ou uma transportadora do tipo, tá? E esse correio passava por uma distribuição, que passava para... Demorava meses para uma carta chegar de um ponto para outro, dentro do próprio país. Aí tu imagina isso fora do país, tá? Tu imagina isso, por exemplo, para chegar em outro país que não fala o idioma português, entendeu? Então, as pessoas vão entender aquela carta, não vão entender. E hoje, com a internet, com muita nossa tecnologia, tá? Essas fronteiras, tá? Independente da fronteira, tá? Quando a gente pensa numa internet da vida, a gente tá vendo que essas fronteiras muitas vezes são rompidas. São rompidas em todos os lugares? Não, porque a gente sabe que a gente vai ter países que vão limitar o acesso à informação pela internet, tá? A gente já teve aulas para discutir isso, tá? Mas especialmente no Brasil, não, tá? A gente consegue ter um largo acesso a essas informações. E aí, se você tem uma notícia, por exemplo, que está escrito em grego, você vai olhar para aquele negócio e você não vai entender, né? Mas
com a leve copia e cola no Google Tradutor, você consegue fazer a tradução daqueles textos, daquelas informações, tá? Então, até hoje o idioma tá, até a tradução do idioma, ela é uma questão que está caindo, né? Como fronteira, tá? Então, tudo que for referente a fronteiras, a gente deve diminuir o máximo possível, tá? Então, a liberdade de expressão é toda essa liberdade de manter as minhas próprias opiniões, tá? Expressá-las, né? Externá-las, tá? Sem interferência, seja idioma, seja prática. Por isso a internet ela é importante para que a gente possa manter parte dos nossos direitos humanos, tá? O que é o direito do ser humano, tá? Esse direito de se comunicar, ok? Beleza? É o direito que todos nós temos de nos alimentar, de sermos livres de ir e vir, de termos o direito de nos comunicar, de nos expressar, certo? E tantos outros direitos envolvidos, tá? O foco da nossa disciplina está muito ligado à comunicação, certo? Então, nossa legislação brasileira, ela também tem um pezinho aqui dentro desses direitos humanos, tá? Então, a gente precisa ter um pouquinho de cuidado na hora da gente expressar nossa opinião dos direitos humanos, tá? Tem muita opinião pela internet aí, tá? Reclamando dos direitos humanos, se bem que os direitos humanos são direitos de condição básica do ser humano em si, tá? É o direito que você pode ter, tá? É o direito que você tem no dia a dia, de conversar com do teu irmão, de conversar com o teu vizinho, certo? De poder ir acolá e ali, certo? Tá ligado a esses pontos, ok? A internet, ela tem essa permissão. Aí você vai dizer assim, ah, professor, mas aqui eu não tenho acesso à internet, tá? Isso começa a limitar, tá? Então, a questão social, né, as condições sociais que a gente tem, e vocês já tiveram aulas, por exemplo, sobre índice de desenvolvimento humano, tá? Lá com o projeto de aprendizagem com o professor Jorge, e ele, com certeza, ele falou para vocês, olha, o índice de desenvolvimento humano interfere diretamente na qualidade de vida das pessoas, nos direitos, né, no acesso ao direito, na questão sanitária, na questão de saúde pública, até mesmo questões ambientais, tá? Então, a gente precisa lutar muito para que a gente possa ter esses direitos mais difundidos, mais de forma equitativa, tá? Igual para todos. Voltaire disse uma frase muito boa, tá? Posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, tá? Mas defenderei até a morte o direito de dizê-las, tá? Voltaire é um grande filósofo, tá? Que tá aí. Vocês vão ter muitas aulas para eles nas aulas de filosofia, tá? Talvez um pouquinho nas aulas de história também, tá? Bom dia, Maria Cauene. Bom dia, Felipe Ramos. Como é que vocês estão, meus queridos? Eu espero que vocês estejam bem, tá? Voltaire tem uma frase que é clássica, conhecida por ele, é o seguinte, posso não concordar com nenhuma palavra do que você disse, então eu posso não concordar com a tua opinião, posso não concordar com essa tua visão científica do mundo, eu prefiro concordar com essa visão mais religiosa, e vice-versa, tá? Existe essa visão, essa briga, né, entre ciência e religião hoje, né? Hoje sempre não, sempre teve essa briga, tá? Até quando a ciência estava se construindo, né, começando a surgir, que a gente não tinha esse conceito claro do que era uma ciência, né? A gente sempre teve essa briga da ciência e religião. São conhecimentos diferentes, tá? São origens de conhecimento diferentes, tá? Então a gente precisa botar em lugares diferentes. Só que tem alguma hora, vez ou outra, que essas opiniões, tá, acabam entrando em conflito. Tá? Então eu posso não estar concordando muito bem com esse teu lado, né, com essa tua visão, porém eu respeito o fato de você conseguir manifestá-la. Porque assim, até por exemplo para a ciência, quando a ciência estava surgindo, nem sempre teve ciência, galera. Tá? Quando a ciência estava surgindo, muitos dos primeiros cientistas, tá, dos primeiros pensadores, foram alvos, tá, justamente de quê? De represálias, de censura, tá, para que eles não pudessem manifestar, tá? Recomendo que vocês conheçam um pouquinho, por exemplo, da história de Galileu Galilei, que foi um dos importantes cientistas que revolucionaram a ciência, especialmente aí no aspecto de observar o universo, de entender ali, de fato, a Terra não era o centro do universo, certo? Mas muitas vezes ele teve que se calar,
né? Então isso é um exemplo de uma represália, de uma censura, tá? Diante de outras opiniões, tá? Então Voltaire fala isso, ó. Posso não concordar com tuas palavras, mas eu vou respeitar, né? Defender o direito que você tem de poder manifestá-las, ok? Uma garotinha aqui, bem pequenininha, tá? Que é uma alusão à importância da nossa fala, né? Ela é bem pequenininha, porém, olha o tamanho do balão dela, olha a proporção da garotinha, tá? Com a proporção do tamanho do balão dela, muito maior, né? Então, nossas palavras, né, para dar aquela alusão, né, que nossas palavras têm poder, tá? E quando elas são manifestadas, são faladas, elas ganham outras dimensões, outras proporções. É um perigo, sim, é um perigo, tá? Principalmente quando elas não têm um cunho verídico, né, verdadeiro. Por isso eu começo essa aula reforçando, tá? Então, a primeira coisa que a gente deve pensar ao manifestar a nossa opinião é uma reflexão pessoal, né? Ó, e aí? E o outro, que eu, quando for ouvir essa palavra, tá? Primeiro, qual é a origem da minha opinião, tá? O que fundamenta a minha opinião, tá? E o outro, ele também tem essa mesma base, ele tem essa mesma visão, tá? Que às vezes você até pode manifestar de uma forma diferente, tá? Então, às vezes, a forma como a gente fala muda muito, tá? Muda muito como vai ser recebido pelo outro, tá? E outra, é verídico o que está falando, certo? Tem possibilidade de ser um crime o que eu estou falando? A gente desconhece muito da nossa legislação, tá? Não é à toa que nossas disciplinas, volta e meia, a gente pega lá, volta lá na lei, tá? Hoje mesmo eu vou apresentar para vocês um pouco da legislação brasileira, tá? De Constituição Federal, vou trazer até Código Penal para vocês, tá? Poderia trazer aqui Código Civil, porém não vai dar tempo, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente manifesta, tá bom? Então, é verídico, é verdade, tá? Aquela opinião é uma opinião, né? Aquela opinião que eu estou manifestando, aquilo que eu estou publicando, é somente uma opinião, é um dado, né? É dado de uma pessoa, é um dado pessoal de uma outra pessoa, é intimidade de uma outra pessoa. Cuidado, tá? O termo liberdade de expressão refere-se à livre manifestação dos diferentes vozes, não importando se concordam, divergem de alguns pontos ou discordam com outros, a respeito de qualquer tema ou indivíduo. Essa é uma das razões porque a liberdade de expressão é premissa para qualquer governo democrático na atualidade. Como assim, professor, qualquer governo democrático? Vamos lá, vamos entender sobre esse aspecto. O que seria um governo democrático, galera? Governo democrático, teórico, é o que a gente tem aqui no Brasil, tá? A gente escolhe os nossos representantes, tá? Especialmente nós escolhemos dois representantes, tá? Nós escolhemos o representante do poder executivo, especialmente nós escolhemos o chefe do poder executivo e a gente escolhe representantes do poder legislativo, tá? Então, primeira coisa, no Brasil, o Estado ele é dividido em três grandes poderes, tá? A gente chama de poder legislativo, poder executivo e o poder judiciário, tá? Nós temos, né, o poder do voto e a gente escolhe o chefe do poder executivo, aquele que executa as leis que já foram elaboradas, tá? A gente escolhe representantes do poder legislativo, eles também têm um chefe, tá? Só que eles têm uma eleição indireta, né? Uma eleição entre eles, tá? Esse poder legislativo elabora as nossas leis, tá? De forma bem resumida, tá? Então, as leis como a própria Constituição Federal, que é a nossa maior lei, a lei de trânsito, Código Civil, Código Penal, certo? Elaborado por esse poder legislativo. E, claro, as alterações dentro dessas leis também. Outra coisa que a gente tem é o poder judiciário, que está ali nessa capacidade de julgar, né? Tanto os cidadãos, de modo geral, como os próprios poderes também aí na sua execução ou não, com algumas parcimônias, tá? Bom,
essa história de poderes, tá? A gente poderia ter aulas e aulas e aulas para ter uma profundidade, tá? O foco da nossa aula é a liberdade de expressão, tá? O fato da gente poder escolher os nossos representantes, tá? A gente não tem aquele representante que vem pronto, a gente escolhe, tá? Isso tem o poder da democracia. E é claro, tá? Como eu escolhi aquele representante que se manifestou, que disse que ia fazer algo, eu também tenho capacidade de poder cobrar daquela autoridade pública, certo? As promessas que ele acabou fazendo, tá? Então, a liberdade de expressão, ela tá nesse ponto, tá nessa casa, tá? Naquela casa de me sentir decepcionado por um determinado representante que prometeu algo e não cumpriu, tá? Tá lá, ele disse isso, tá? Tá lá as provas, né? Normalmente os representantes eles criam, né, mapas de campanha, né? Eles vão ter palanques, né, no qual eles vão manifestar a sua opinião e você pode exprimir, poxa, tô chateado. Eu posso cobrar isso, né? A gente não tem essa represália, a gente tem que se manifestar, tá? Então essa ideia, essa capacidade que as pessoas têm de se manifestar, de falar que está incomodado, que não está feliz com isso. E aqui no Brasil a gente tem muitas manifestações políticas, tá? A gente tem dispositivos legais que vão regulamentar um pouquinho como é que funciona essa livre manifestação, porque sim, nós temos essa livre manifestação política, tá? Não, tô com a fim, não concordamos com isso, né? E aí a gente vai ter vários, né? Legaliza o aborto, não legaliza o aborto. Legaliza a maconha, não legaliza a maconha. Então, essas liberdades são importantes pra gente. Tá? E elas fundamentam, né, aquele poder, aquele Estado que foi eleito pelo povo, tá? Esse Estado, né, ele foi eleito pelo povo. Então, se o povo está pedindo algo, né, está se manifestando sobre aquele algo, né, está questionando aquele algo, quem está ali na capacidade de legislar, de criar uma lei, precisa estar de olho para esse povo. Foi esse povo que o elegeu. É esse povo que ele precisa escutar. É isso. É por isso que tem essas manifestações, tá? Assim como o poder executivo, tá? Então, normalmente o poder executivo ele só pode executar o que já está na lei, tá? O Estado ele tem isso, tá? Nós somos livres para fazer tudo o que a lei não nos proíbe, mas em questão de Estado, ele tem que fazer tudo o que a lei diz, ok? Mas ainda assim, a nossa manifestação ela é importante, tá bom? Então, o Poder Executivo não cria lei, tá? A primeira coisa que é importante a gente entender. E quem seria os chefes do Poder Executivo, só para a gente poder fechar aqui a ideia? A nível federal é o presidente da República, a nível estadual é o governador e a nível municipal é o prefeito, tá? Vereador, deputado federal, deputado estadual, senador são representantes do poder legislativo, cada um com sua função mais específica, tá bom? Nós podemos eleger e claro que as nossas opiniões importam no processo da democracia, de escolher quem é esse representante, tá? Bom, não vou entrar aqui no mérito de explicar o que é sistema político, sistema de governo, né? Porque a gente poderia ter um sistema autoritário, né? As chamadas tiranias, tá? Ou ditaduras, no qual a gente não escolhe nossos poderes, os nossos representantes legais, tá? E, consequentemente, a gente não pode também, normalmente, são nessas tiranias onde há represálias, né? O qual eu não posso manifestar minha opinião de dizer que eu estou achando errado a postura política de um presidente ou de um vereador, tá? Não, está errado, não é assim, e a liberdade, os direitos, né? Então, muitas vezes, quando a gente tem essa represália, a gente perde esse poder, esse governo democrático na atualidade, tá? Bom, provavelmente nas aulas de história, né, Leomária, tudo bom? Leomária, Fernando, que estão entrando agora, tá? Vocês já estudaram nas aulas de história? E se não estudaram, já estudaram, né? Que vocês já passaram do ensino fundamental, tá? Então, quem está no primeiro ano do ensino médio, né, já passou por esse ponto das constituições brasileiras, tá? A gente teve várias constituições brasileiras. A Constituição atual é a Constituição de 1988, tá? Então, a Constituição Federal é a nossa maior lei aqui no Brasil. Nenhuma outra lei que é elaborada e que é construída aqui no Brasil pode dizer o contrário do que está na Carta Magna, tá? O que é a Carta Magna, professor? A Constituição Federal, tá? Então, esse nome também aparece para vocês, tá? Carta
Magna. É claro que essa lei chamada Constituição Federal, ela não diz a tudo que é possível. Não é à toa que a gente cria o quê? Leis mais específicas. Aí a gente tem, por exemplo, leis como o Código Penal, tá? Que é uma lei, né, um decreto-lei, na verdade, que determina o quê? Determina o que é crime e o que não é crime, ok? A gente tem um Código Civil. O que é esse Código Civil? É uma lei que determina as relações entre as pessoas civis, né? Que seriam essas pessoas civis? As pessoas que nascem com vida, chama de pessoas físicas, e as pessoas que nascem em cartório, que são as pessoas jurídicas, ok? Então, essas pessoas se relacionam. Como assim? Posso me casar, tá? Eu posso comprar um produto, eu vou contratar alguém. Então, essas relações são regidas por um Código Civil. Então, essas leis, Código Penal, Código Civil, tá? Consolidação das leis do trabalho CLT, são leis que ajudam a especificar a Constituição Federal. Ok? Então, na Constituição Federal, a gente vai dizer as relações gerais, vai dizer qual é a função do presidente da República, qual é a função do senador, ali onde vai dizer direitinho. Vai dizer o que pode ser aí considerado certo ou errado das nossas condutas, tá? As demais leis, elas especificam essa relação, ok? Bom, no artigo 5º da Constituição Federal, ela vai dizer o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Aí tem vários que a gente chama de incisos. Inciso 1, 2, 3, 4. Aí botei aqui 4 e 5. Fiz um recorte, tá? Quando você bota lá no Google Constituição Federal, o primeiro link que aparece é o link de um site do Planalto, no qual você pode acessar a Constituição Federal bem direitinho, certo? Atualizada, com todas as emendas constitucionais. Gratuita, porque ela é nossa, tá? Então, essa parte de dizer que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade. A gente vai focar hoje aqui, ó, nesse ponto aqui da liberdade, da igualdade, da segurança. É algo que a gente está acostumado, né? Essa parte, assim, todo mundo é igual. Mas será que a gente realmente é igual, né? Não, né? A gente não é igual, né? E em vários quesitos, tá? No aspecto de acesso à informação, né? Durante essas aulas mesmo, vocês já se manifestam. Ah, professor, aqui a gente não tem acesso à internet, os nossos alunos não têm acesso à internet, só na escola, tá? Professor, a gente tem problemas com questões estruturais. Nem todo mundo termina o curso, né? Nem todo mundo termina o curso de ensino médio, tá? Então, esse acesso à informação cunha. A questão, por exemplo, de índice socioeconômico, né? Interfere diretamente a questão da qualidade de vida, direito à vida, tá? Então, segurança alimentar, por exemplo, tá? Envolve. Então, a gente não é de fato igual, né? É um fato. A gente consegue olhar para o nosso dia a dia e falar, não, nós não somos 100% iguais. Porém, a Constituição garante que a gente é igual perante a lei, tá? Então, a gente deve, né, ser julgado dessa forma em questão de lei. É isso que diz, tá? Na prática, a gente vai ter ali os nossos questionamentos de dizer, talvez não seja exatamente por aqui onde a banda toca, né? Talvez não seja exatamente por aqui. Mas é isso que a gente deve almejar. Talvez seja uma utopia, tá? Talvez seja por aqui, tá? Mas é que é o ideal, né? É o que a gente quer. E quanto à liberdade, ele vai dizer o seguinte:
No inciso 4, tá? Então, essa primeira parte da lei, tá? Do dispositivo legal, chama de caput ou cabeça, tá? A regra geral. E aí, nos incisos, ele vai especificando o que é liberdade, por exemplo, tá? Aí ele vai especificar no inciso 4. O que é essa liberdade? É livre a manifestação do pensamento. Opa, mas não de qualquer forma, sendo vedado ou animado. Eu posso dizer o que eu penso, Leomária, mas eu não posso não deixar de dizer que é a opinião do Assis. Ok? E aí é um cuidado muito grande que a gente pode ter, que eu vou já falar para vocês sobre essa questão do livro sendo vedado anonimato. Muitas vezes a gente acessa a internet, aí a gente vai botar aqui. Eu gosto muito quando vocês colocam o nome de vocês aqui. Por quê? Porque eu falo com vocês pelo nome, eu trato vocês pelo nome, certo? Então eu tô falando com a Maria Cauene, eu tô falando com o Felipe, eu tô falando com o Fernando, eu tô falando com a Leomária, com a Luciana. Por uma questão didática, eu gosto de saber o nome de vocês, eu prefiro que vocês falem o nome de vocês, tá? Só que aí tem algumas pessoas, e isso é uma realidade que acontece aqui no canal Educação, tem algumas pessoas que entram com um login bem diferentão, que você nem consegue pronunciar direito o nome. E, infelizmente, fala, no chat do IPTV até que não, mas no chat do YouTube, sim, tá? E às vezes não é nem aluno daqui, tá? Atrapalhando a aula. Começa a falar algumas coisas, às vezes falam coisas ofensivas, tá? Ah, bota o nome de um login estranho, porque ninguém vai saber quem eu sou. Verdade? Errado, tá? Sim, dá pra saber quem você é, mesmo colocando um nome estranhão, tá? Por conta de um chamado que a gente chama de IP, tá? Que é a identidade que o teu computador tem. E esse teu computador, teu celular é um computador, tá, galera? Que o teu celular vai ter, que o teu computador vai ter, que a tua internet, que tá logado em uma internet muito específica, naquele endereço IP, ele vai ficar registrado, tá? Então, dependendo do que você está falando, se essa tua fala, né, se essa tua liberdade de opinião não é mais, é muito mais do que uma liberdade de opinião, é uma ofensa a uma outra pessoa, é uma agressão a outra pessoa, ela pode ser responsabilizada, certo? Se eu estou ofendendo a moral daquela pessoa, se eu estou inventando alguma outra pessoa, alguma outra mentira, tá? Estou colocando, imputando numa pessoa um crime que ela não cometeu e eu não tenho provas para isso, então é uma mentira que eu estou fazendo. Eu posso ser responsabilizado por isso. Por isso que a lei vai dizer: você é livre para pensar, você é livre para expressar a tua opinião, porém não é permitido o anonimato, ok? 5. Também é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral ou imagem. Ou seja, por que eu não posso vedar um anonimato? Porque eu preciso justamente responsabilizar essa pessoa, tá? O direito de resposta é um direito muito importante. Ok, você manifestou uma opinião minha, beleza, mas eu vou manifestar e explicar que a sua fala, né? Vou nem dizer que é uma opinião, tá? A sua fala é infundada. Tá aqui as provas como eu não cometi esse crime, por exemplo, ok? Ahn, continuação, inciso 10, tá? São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem de pessoas, assegurando o direito de indenização pelo dano material. O que eu quero dizer com isso? Se cuidado com o que vocês estão falando na internet. Por quê? Porque isso aqui dali é muito a linha entre o que você acha que é uma opinião e a vida pessoal de uma outra pessoa, às vezes pode ser tênue. Às vezes nem é tão tênue, mas as pessoas acabam confundindo, tá? Como, por exemplo, eu vou tirar a foto aqui de uma pessoa no meio da rua que eu nunca vi na vida e aí eu posso divulgar essa foto, tá? Vamos supor que o Fernando me manda uma foto da Luciana, tá? E a foto comum mesmo, no dia a dia dela e tal, em casa, né? Comendo baião de dois, tá? E aí eu resolvo divulgar isso sem o quê? Pedir autorização.
tá? A intimidade dela é inviolável. Eu estou violando, né? Algo que ela talvez não queria falar para as pessoas, que ela está comendo aquilo dali, que ela está ali de boas. Pode algo tão simples, sim, tá? Dentro da casa dela e tal, isso pode ser um problema, tá? Agora pensa aqui, a gente vai conversar sobre isso na aula de hoje. Pensa também que, vamos supor, vou mudar nomes para não ser os nomes dos nossos alunos, mas vamos supor que uma Ana namorava com o Joaquim, tá? E eles trocavam fotos íntimas, vamos pensar assim, tá? Os chamados nudes, tá? E aí o Joaquim tinha as fotinhas da Ana, mas eles terminaram o relacionamento. Ele ficou com muita raiva e resolveu divulgar por aí as fotos. Botar para os amigos, só para os amigos. Ah, aquela menina, olha lá. Não era uma mulher direita, tirava foto íntima, não sei o quê. E saiu espalhando. Ele pode fazer isso? Não. Mas, professor, ela mandou pra mim, eu tenho autorização. Não tem autorização. Vocês mandaram dentro de um pacto de intimidade. Um pacto não, tá? Mas uma relação de intimidade. Certo? Ela provavelmente não deu autorização para que você possa fazer essa divulgação para outras pessoas. É um dos crimes que tem aumentado bastante. Que são esses chamados os vazamentos de fotos íntimas. E a gente precisa ter bastante cuidado com essa questão. Lá na Constituição Federal vai dizer justamente isso. São inviolados a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem de pessoas, assegurada ao direito de indenização. Viu? Intimidade, eu vou chamar a atenção para vocês a palavra intimidade e vou chamar a atenção para vocês a palavra honra, tá? Então, se porventura eu venho a fazer uma fofoca de uma outra pessoa também, tá? E essa fofoca, porventura, prejudicar a vida de outra pessoa, tá? Precisa nem ser uma foto, um nude vazado. Mas se essa foto prejudicar, né, ou essa fala prejudicar a vida de outra pessoa, o trabalho de outra pessoa e for de forma infundada, isso pode ser considerado um crime conforme o Código Penal brasileiro, tá? É um crime contra a honra, porque está lá na Constituição dizendo que é inviolável a honra de outra pessoa, tá? Bom dia, Sidney. No inciso 13 do artigo 5º da Constituição Federal, vai dizer o seguinte: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. É a história que eu disse para vocês, tá? Que a gente, no Brasil, tá? Pro cidadão, que sou eu, vocês, tá? Nós somos livres para exercer qualquer trabalho. É um fato, tá? Só que ele ainda diz assim, ó: atendidas as qualificações profissionais. Tá? Então, eu posso exercer qualquer trabalho. Posso fazer o que eu quiser. Posso. Eu posso medicar alguém, professor? Não. Aliás, pode. Desde que você tenha qualificação para isso. Quem é que pode medicar alguém? Médico. Tá bom? Médico e dentista. Né? E dentista com algumas vírgulas. Nem farmacêutico pode. Nem farmacêutico pode. Certo? Então, eu tenho que ter qualificação profissional. Tá? Algumas outras profissões não vão ter uma regulamentação profissional. Tá? E a falta dessa regulamentação profissional vai interferir justamente na minha liberdade de ação. Tá? Então, isso aqui também é uma liberdade profissional. Tá? Então, a gente hoje, tá? E aí, por falar, por exemplo, em medicação, tá? Pode estar me colocando na tela. Hoje, por exemplo, está muito em alta, né? Mudanças profissionais, tá? Hoje está muito em alta a tal da estética, né? Fazer botox, né? Ácido hialurônico, né? Peeling de não sei o que, né? Peeling de ácido, esqueci o nome dos ácidos, né? Então, quem pode fazer isso? Aí você vai dizer, o médico. Sim, provavelmente o médico, pô, mas isso não é exatamente uma medicação, né? Então, a gente já vai começar a entrar numa vírgula, né? Então, quem tem a competência para poder aplicar o Botox, que é uma toxina botulínica, né? Que vai deixar a cara parada, né? Quem tem a competência de aplicar um ácido hialurônico em parte de você?
tá? Uma interferência cirúrgica, o que é algo que não é uma interferência cirúrgica, é uma pouca aplicação de uma substância, porque, por exemplo, enfermeiro, ele tem a competência de aplicar algumas substâncias, fisioterapeuta também, dentista também, biomédico também. Então, todo esse grupo aí profissional, hoje, por exemplo, briga por esse espaço, como é um braço novo, tá? Da, das relações de trabalho, né? Então, é uma nova necessidade social, tá? Hoje a gente tem uma briga, né, de fato, de quem tem a competência, por exemplo, para aplicar botox, para aplicar ácido hialurônico, tá? A gente sabe que sim, médicos vão ter essa competência, que sim, dentistas também têm essa competência, porque eles já tinham algumas outras também, parecidas com a dos médicos. Mas a gente também tem essa briga por espaço. Por exemplo, de fisioterapeutas, de enfermeiros, que talvez seja menos comum seja enfermeiro, e biomédicos, tá? Então, para eles trabalharem nessa área da estéticas, né? São os chamados estetas, tá? Então, tem até a diferença, né? Fazer um curso técnico em estética, tá? Que é o esteticista, e o esteta, né? Quem é o esteta, quem é o esteticista, tá? Então, a gente não tem uma lei fechada, bem direitinha, quem pode, quem não pode mexer, quem vai, até onde pode ir, até não pode ir, certo? Essas ações são são intervenções pouco, né, convencionais no corpo, né, não são cirurgias plásticas, propriamente dito, porém são brigas por espaço. Como a legislação ainda não está muito bem consolidada, as pessoas podem executar aquelas ações, tá? Então, quem vai mexer, tá, com o corpo humano vai ter que ter alguma autorização, tá? Então, é livre exercício para qualquer trabalho. Então, vocês estão aqui no curso técnico em administração, alguns de vocês vão exercer profissões completamente diferentes. E aí, eu posso, professor? Mas, professor, estudou para fazer técnica em administração, não vai servir de nada aquele conhecimento. Serve demais. Porque essa pessoa, diferente de tantas outras, vai ter noção de gestão de tempo, vai ter noção, por exemplo, de ferramentas da administração. Tem muita gente que começa uma empresa, galera, sem o conhecimento que vocês estão construindo aqui no curso técnico em administração. Então, jamais um conhecimento que vocês estão gerando vai ser um conhecimento inútil para vocês. Tá? É outra coisa importante para avisar para vocês, galera. Quando a gente entra numa profissão, tá? Vocês estão entrando agora numa profissão, vocês estão se qualificando profissionalmente para um curso técnico em administração. Professor, posso trabalhar com outra? Pode. A legislação brasileira determina isso. Eu posso trabalhar com o que eu quiser, desde que eu atenda às exigências profissionais. Tá? Para ser médico, eu preciso ter um CRM, tá? Um Conselho Regional de Medicina. Eu preciso estar registrado no Conselho de Medicina. Aí eu tenho que saber o que o Conselho Regional de Medicina vai exigir de mim. É claro que ele vai exigir que eu faça um curso superior. Tá? Beleza? Mas, tá? Eu atendendo às exigências profissionais, a gente é livre para executar as tarefas, tá? Muito cuidado, porque quando você está nessa idade do ensino médio, a gente acha que nossa vida vai ser determinada agora. Terminei o ensino médio, minha vida inteira vai ser determinada. Você pode mudar. Você pode se qualificar depois, você pode fazer outras qualificações, outros cursos, tá? Posso fazer curso superior agora, depois, antes, repetir, fazer outro curso, desistir. A gente é livre, a gente tem essa liberdade, ok? Beleza? Inciso 14, ainda do artigo 5º, tá? Tudo isso tem a ver com liberdade de expressão, galera. Tudo isso tem a ver com liberdade de expressão. É assegurado a todos os direitos à informação, resguardado o sigilo da fonte, tá? Quando necessário, ao exercício profissional. Por exemplo, um jornalista que precisa estar aí colocando, né, fazendo furo na internet, nas informações, especialmente para o exercício da democracia, tá? Então, uma denúncia, não sei se o termo correto seria denúncia aqui, galera, mas mostrando para os cidadãos, tá, algum escândalo, alguma corrupção que está acontecendo, eu não posso divulgar a origem da fonte, mas eu preciso ter uma fonte confiável, tá? Aí, claro, tá? Ao exercício profissional do jornalista, tá? Existe uma ética própria, ok? Obviamente, ter liberdade para mostrar, publicar ou difundir pensamentos não significa que isso possa ser feito
sem respeitar alguns limites, tá? Para viver bem em sociedade, é essencial estar atento a declarações que possam, por exemplo, ofender as preferências, origens, estilo de vida de outros indivíduos. É aquela história que eu disse para vocês no começo da aula, eu repito. Eu preciso ser crítico com a minha própria opinião. Em que aspecto? Entender qual é a origem da minha opinião. A origem da minha opinião é religiosa, tá? Religiosa. Ela tá errada por isso? Não. Mas a origem é essa. O outro coleguinha que está do meu lado tem a mesma origem religiosa? Sim. Não. Não tem? E agora? O que a gente faz com a minha opinião? Eu vou deixar de expressá-la? Não, você vai poder expressá-la, certo? Mas eu vou precisar reorganizar a minha fala, certo? Porque ele precisa entender qual é a origem da minha fala. Ele precisa entender qual é o meu local, a minha visão, como eu construí a minha vida, aquela minha visão, certo? Às vezes está faltando isso da parte dele. E vice-versa, e o contrário também, certo? Quando a gente coloca isso, tá? Por que eu estou chamando bem a atenção e tentando ser cuidadoso com essa parte? Porque normalmente é o que eu mais escuto das pessoas, né? Mas se eu tenho que respeitar o outro, então eu estou sendo oprimido, eu não posso falar, eu não posso deixar de me expressar. Pode, você vai continuar se expressando, só que a gente precisa pensar um pouquinho melhor como a gente coloca aquela nossa opinião para jogo, tá? Para que a gente possa ser compreendido, tá? Para que a gente possa ser muito bem compreendido. Ok? Fora que não é só uma questão de opinião. Quando isso chega a ser um crime, isso precisa também ser interpretado e compreendido como um tal. Só em 2020 foram registradas cerca de 1.700 declarações falsas envolvendo a pandemia Covid-19, tá? Isso aí eu acredito que ficou bem claro para vocês, tá? Porque a Covid-19 veio da China e que era o hábito alimentar e que... Né? Porque foi vírus que foi criado em laboratório. Porque... Então, essas várias inverdades, tá? Por que eu tô falando que é inverdade? Porque não tem fundamentos. Porque ele foi criado no laboratório. Porque a vacina vai transformar... Quais são as verdades relacionadas a isso? Tá? Porque não, as pessoas não estão morrendo, né? Dentro do caixão aconteceu essa fake news, né? Dentro do caixão era só pedra e tal. Gente, né? Qual é a verdade por trás disso, tá? Então a gente recebeu muito essas chamadas fake news, tá? As notícias falsas. Muitas vezes nós compartilhamos, sim, tá? E quando eu digo nós, todo mundo, cada um de nós, acabamos compartilhando uma ou outra notícia, certo? Sem acompanhar a veracidade dela. E sim, isso é muito perigoso. Tá? Muito perigoso pra gente. Quando eu estou compartilhando algo inverídico, eu também tenho algum nível de responsabilidade, especialmente como eu estou divulgando isso. Tá? Se eu só compartilhei é uma coisa, agora se eu abrir a minha voz para poder afirmar, aí já é uma outra coisa. As fake news têm contribuído para a queda do Brasil no ranking de liberdade de expressão, assim como ataques agressivos que deslegitimam o trabalho de jornalistas, também comentários discriminatórios contra minorias. A gente vai ter na nossa aula um espaço para conversar também sobre a liberdade de imprensa, tá? Porque a imprensa está mentindo, né? Então, até onde vai, por exemplo, na capacidade da imprensa, e quando a gente diz imprensa, a gente está falando dos jornalistas, em manifestar, né, a fala. Né? Eles podem falar tudo o que eles querem, tá? Eles podem cobrar tanto assim dos nossos representantes legais. Bom, em questão de democracia, deve. Né? É justamente através da mídia que a gente vai acompanhar as ações dos nossos representantes que a gente elegeu, seja no poder legislativo ou no poder executivo, certo? Esse é o papel, esse é o poder que a imprensa tem, e a gente já teve outras aulas para conversar sobre o quarto poder, né? O chamado quarto poder, ok?
mais da Constituição Federal, lá no artigo 220 agora, tá? A gente tinha mostrado para vocês o artigo 200, o artigo 5º e agora está falando do artigo 220. O que que o caput dele vai dizer? O que que é o caput? É a cabeça, é a regra geral, tá? E aí abaixo dela vai ter as especificações ou as explicações. Ela vai dizer o seguinte: a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sobre qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observando o dispositivo dessa Constituição. Não sofrerão qualquer restrição, ou seja, eu não posso permitir censura, tá? Eu não posso reprimir alguém de poder exprimir a sua opinião, a sua criação, tá? Isso envolve a arte também, ok? Porque sim, a gente já teve um momento no nosso estado em que essa lei, essa Constituição Federal não era essa, era outra, e que sim, havia sim essa censura. Criei uma música, vou publicar essa música. Havia uma comissão, né, um comitê ali para poder avaliar se aquela música poderia ser gravada ou não. Tá? E o que, que precisava ser cortado daquela música para ela ser de fato gravada. Parágrafo 1º vai dizer o seguinte: nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observando os artigos 5º, inciso 4, 5, 10, 13 e 14, que a gente já conversou sobre eles na aula de hoje. Parágrafo 2º, é vedada toda e qualquer, é vedada, é proibido toda e qualquer censura de qualquer natureza, política, ideológica e artística. Então a nossa Constituição Federal vai dizer, tá? Minha opinião precisa ser expressada e eu não posso proibi-la, certo? De falar. A gente vai conversar um pouco mais com vocês sobre essa ideia de liberdade de expressão, tá? Liberdade de imprensa, crimes associados à liberdade de expressão, tá? Fofoca é crime, por exemplo, tá? E por aí vai indo, no próximo tempo. Aguarda aí que a gente volta em instantes.